cumprimentar os irmãos com a graça e com a paz do Senhor, você que se conecta à live, mesmo que seja um tempo mais tarde, não seja nesse período da manhã, mas é muito bom estar com você, estar conectado aí na sua telinha, e na graça e na paz do Senhor Jesus. Uma manhã muito gostosa que o Senhor nos deu, uma manhã agraciada, e eu vou estar nesse momento cantando um cântico, que é um cântico, eu tenho trazido cânticos um pouco mais antigos, mas é um cântico que fala muito ao meu coração. Há um doce espírito aqui, há um doce espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença santa. Vem sobre nós, enche-nos com teu poder de adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Amém. Bom dia para você, bom dia Beth, bom dia Viviane, seja bem-vinda, querida. Bom dia Geni, Deus abençoe sua vida. Muito bom estarmos juntos nessa manhã. Deixa eu descer aqui. Bom dia Flávio, Deus abençoe sua vida. Bom dia Ione, bom dia Vilma. Deus abençoe também a sua vida, sua mãe, o Vitor. Que Deus esteja fortalecendo a cada família esta manhã. E esse doce Espírito de Deus, eu acho que mandei um bom dia para Ione também, né? Bom dia. À medida que vai se conectando, geralmente eu sei que tem mais de uma pessoa no celular e a gente vai conversando juntos e buscando a presença de Deus juntos. E esta manhã tão gostosa, quando eu preparava aqui os últimos textos e fazia os últimos ajustes, eu pensava sobre essa presença tão gostosa do Espírito Santo. A melhor presença no domingo de manhã é a presença do Espírito Santo, Ele que traz paz à nossa casa, Ele que organiza até mesmo o nosso dia, porque a presença de Deus é uma presença que move toda a nossa volta, move o coração daqueles que a gente ama. E no domingo é um tempo de família também, né? Tempo de abraçar. Se você ainda não abraçou seus filhos, mande depois, claro, depois da escola dominical, mande uma mensagem de carinho para cada um deles, porque nós precisamos valorizar as pessoas que nós amamos. Mande para sua mãe, para o seu pai, aqueles amados que você ainda tem. Aproveite esse tempo de qualidade, o qual o Senhor nos dá a cada dia para desfrutarmos e buscarmos juntos a presença de Deus, né? Bom dia Fábio, bom dia Lari. O Fabinho hoje está um pouquinho mais cansado, né? Ontem trabalhou bastante. Até a Larissa ontem carregou peso, né? Então devem estar cansadinhos. Bom dia para vocês também. É uma manhã abençoada pelo Senhor. Eu queria cantar novamente esse cântico. Há um doce Espírito aqui. Mas antes eu quero abrir a palavra do Senhor. Quero abrir no texto de Isaías, capítulo 61. Isaías 61. Diz assim a palavra do Senhor: o Espírito do Senhor
Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comerei as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Verso 7. Em lugar de vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis a vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-ei fielmente a sua recompensa, com eles farei aliança eterna. A sua prosperidade, a sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, uma noiva que se enfeita com suas joias, porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar os que nele se semeia, assim o Senhor fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Que Deus seja exaltado. Este mesmo Deus, esse texto, eu achei ele lindo, né? Quando o Senhor vai falando sobre esse Espírito do Senhor, o Espírito Santo, o qual atua, porque olha só o início do texto. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. E à medida que o Espírito de Deus está sobre cada um de nós, ou esta doce presença do Espírito Santo, algo transformador acontece. Deus começa a mover nações, Deus começa a mover o mundo, Deus começa a transformar realidades. E quando ele fala sobre o direito daquele que é injustiçado, este é o reino de Deus. O reino que traz justiça sobre aqueles que estão excluídos, estão longe da presença de Deus, um Deus transformador. Bom dia, Dalvinha, seja bem-vinda, querida, na graça e na paz do Senhor Jesus. Vamos então adorar juntos com esse cântico, Há um Doce Espírito. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, doce presença, presença santa, presença santa, vem sobre nós, vem sobre nós, encher-nos com seu poder, encher-nos com o seu poder.
corações, louvado seja o Senhor. Amém. Louvado seja o nosso Deus, louvado seja o nosso Senhor. Como diz o último verso, porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante as nações. A Ele seja toda honra, todo louvor nesta manhã tão gostosa. O nosso texto de hoje está baseado exatamente em Isaías, o capítulo 61, qual eu utilizei aqui na leitura. Eu já utilizei porque eu sabia que era um texto um pouquinho mais longo. Esse texto, um texto riquíssimo e belíssimo, para nós conversarmos um pouquinho hoje. Nós estamos na lição número 3. Se você ainda não recebeu a nossa revista, eu vou orientando. Você ainda pode receber, manda uma mensagem para a gente. Nós estamos falando aqui sobre os desafios da atualidade. E quando nós olhamos para a nossa revista, vemos que existem vários pontos, vários aspectos importantes para nós trabalharmos. E hoje o tema é o cristão e a pobreza. Talvez você diga, mas eu estou fugindo da pobreza. Não tem problema, pode continuar fugindo da pobreza. Porque existem pobrezas em vários níveis, na verdade. E o texto de hoje vai falar um pouquinho sobre a visão do cristão no meio da caminhada da sua vida, no meio das dificuldades, onde o Senhor vai conduzindo a sua vida na paz e na graça dele. Nós vemos que muitas vezes Deus nos chama a trabalhar algumas áreas que nós não conseguimos desenvolver na caminhada. Muitas vezes nós temos a riqueza material, mas espiritualmente nós ainda somos pobres. Ou outras vezes nós somos ricos materialmente, mas acumuladores, e não temos a visão de Deus sobre a importância da pobreza, ou até mesmo sobre aqueles que vivem esse aspecto. Por isso hoje a lição ela vai nos trazer vários dados importantes que serão muito, muito, muito interessantes. Bom dia, Dona Eunice, seja bem-vinda, querida. Ontem mesmo eu estava lembrando da senhora, estava orando pela senhora, pelo Marcelo, viu? Um grande abraço, que Deus abençoe a vida da senhora. E na lição então de hoje, o nosso tema é o cristão e a pobreza. Eu quero novamente voltar ao Isaías 61 e trazer alguns pontos, né? Então o primeiro verso, ele já fala sobre o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor que está sobre mim. Então, quando nós temos a presença do Espírito Santo, você que aceitou a Cristo, você que teve um encontro com Cristo, essa presença do Espírito Santo, ela já está em você. Talvez você me diga, mas pastor, eu não sei como funciona essa presença do Espírito Santo. Primeiro, olha para a sua vida, aquilo que você era antes de Cristo e depois que você teve um encontro com Cristo. Todas as vezes que você sente vontade de amar ao próximo, você se importa. Todas as vezes que você tem sede de orar, sede de ler a palavra de Deus. Aí quem está agindo é esse mesmo Espírito que mora dentro de cada um de nós. Então quando nós temos um encontro com Jesus, a primeira bênção que nós recebemos é que o Espírito Santo passa a morar dentro do nosso coração. Mas e se nós cantamos ao Espírito Santo para vir, ele já não mora dentro de nós? Mora. Mas quando nós nos reunimos como o povo, agora o Espírito Santo se manifesta no meio do povo. Por isso que muitas vezes cantamos, e que esse Espírito Santo está aqui, que ele está se movendo no meio do povo. É assim que Deus age no meio do povo, através da ação do seu Espírito Santo. Ele é consolador, ele é transformador, ele nos convence do pecado, mas nos convence também do amor de Deus. Por isso que muitas vezes somos constrangidos, às vezes, a ter uma ação de amor com o próximo. Quem não tem o Espírito Santo vai olhar e vai dizer, olha como eles são bobos. Eles retiram deles para dar para as pessoas. Aquelas pessoas não merecem.
ou julgam, mas quando nós temos o Espírito Santo nos leva a fazer boas ações sem ter um interesse monetário, muitas vezes. Por trás, a nossa motivação, sabe qual é? Amar o nosso próximo. Essa semana, deixa eu primeiro mandar um bom dia aqui para Dona Rosa, Tia Merlinha, para Iru, para Sofia. Bom dia para vocês, queridas. Seja muito bem-vindo. Nós vimos as fotos do grupo da ONG Toque de Amor, onde nós vimos as irmãs da SAF indo lá entregar mantimentos. Se você olhar, vai pensar assim, puxa, mas essas irmãs têm trabalho, têm outras atividades, elas se dispõem a fazer essa ação. Por quê? Porque o Espírito Santo move. É assim. Nós vemos dentro das pequenas coisas, dentro dos pequenos atos, nós vemos a ação do Espírito Santo. Então, quem é exaltado quando acontecem ações? Deus. Mas eu não fiz visando que todo mundo soubesse. Amém, melhor ainda. Porque o cristão não é movido pelo que os outros veem, mas pelo aquilo que Deus vê, pelo aquilo que o Espírito Santo atua e faz na vida das pessoas. Quando nós recebemos a recompensa das pessoas, como eles são bons, como eles são joias, como eles são... Nós já recebemos a nossa glória. Mas quando nós recebemos a glória em off, no escondido, no quarto, às vezes em oração, essa é a nossa glória. Porque nós nos regozijamos em Deus e Deus vai derramando sobre nós a unção, a presença do Espírito Santo vai se manifestando de tal forma que o Senhor vai tratando o nosso coração, que aí nós compreendemos. Deixa eu até um versículo escrito que muitas vezes é entendido errado. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muitos pensam assim, as coisas cooperam porque eu amo a Deus, então tudo tem que ser do meu jeito para que dê certo para mim. Não, é porque quando a nossa mente está conectada à mente de Deus, nós temos os pensamentos do alto. O Espírito Santo nos motiva a ter a vontade de adorar, de caminhar, de fazer boas ações, segundo a vontade de Deus. Lembra de Filipe, quando ele o Espírito Santo chama ele a pregar aquele eunuco, e o Espírito Santo fala para ele, vai até o caminho de Emaús, lá um caminho onde está pouco habitado, um caminho o qual não era muito utilizado, e quando ele chega lá, ele prega exatamente sobre o texto de Isaías, e aquele homem se converte. Por que ele sairia dali de onde ele estava? Talvez até no bem bom, ali ensinando, bem instalado. É porque o Espírito Santo o conduziu. E de quem foi a glória? De Deus. Porque aquele jovem, aquele homem aceitou a Cristo e foi batizado. Olha que bênção, porque Filipe se coloca nas mãos do Senhor. Eu estou vendo aqui, entrou um bom dia aqui para a nossa querida Isis, a Isis de longe. E eu acho que a Isis está nesse momento na Alemanha, Isis. Está aqui acompanhando, tem até um acompanhamento internacional aqui para a gente. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe você, o Marquinhos, a Isa. Que Deus fortaleça a vida de vocês também. Então, quando nós falamos sobre essa motivação, essa ação do Espírito Santo, esse Espírito que nos move. E quando nós olhamos para os dados, igual eu vou passar vários dados hoje da nossa lição, é muito interessante, porque aparentemente parece assustador, mas quando olhamos para a palavra de Deus, ela apacenta o nosso coração. O bom pastor, Jesus, ele vai apacentando e transformando o nosso coração, nos dando paz. A presença dele nos traz a paz. Olha só na introdução então da nossa revista, um dos problemas mais cruéis enfrentados pela humanidade ao longo dos tempos é a pobreza. A pobreza. Dos 7 bilhões, olha só, 7 bilhões de habitantes do planeta, mais de 2,6 bilhões
Ou seja, mais de 40% da população mundial carecem de saneamento básico. O saneamento básico, ou seja, olha, um mínimo para nós vivermos a cada dia, né? Então, mais de 40% da população mundial carece de saneamento básico. Mais de 800 milhões de pessoas, olha, 800 milhões de pessoas vão se deitar todas as noites com fome. Olha que dado terrível. E quando a gente lê esses dados, o nosso coração, ó, parece até que fecha, né? Que terrível, porque nós temos acesso à luz, ao saneamento, temos acesso ao alimento. Dentre elas, 300 milhões de pessoas, olha, são crianças. 6 milhões de crianças morrem, 6 milhões de crianças morrem todos os anos de má nutrição antes de fazer 5 anos. Talvez esses dados, né, nós estamos em plena pandemia. Você acha que os dados da pandemia realmente são terríveis? E são, não estou desprezando. Mas quando você olha aquilo que está à nossa volta, aquilo que acontece no nosso planeta, nós vemos que realmente a palavra de Deus tem que ser pregada. Continuando, esses dados, na verdade, eles não foram pegados à parte, né? Tem lugares, depois eu posso passar as descrições para nós buscarmos esses dados. No Brasil, de 1900 a 2008, ou seja, já passaram-se 13 anos desse dado. A taxa nacional de pobreza absoluta caiu de 43,4% para 28,8% e de pobreza extrema de 20,9% para 10,5%, segundo dados da IPA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Então esses dados que eu estou passando não são dados porque alguém achou bonitinho e colocou na internet. Não, são pesquisas que são realidades, e essa realidade ela vai mudando. Pensa que em 10 anos já mudou muito essa realidade, mas esses dados geralmente eles vão para pior do que para melhor, né? Então quando nós analisamos a necessidade e a urgência de cuidado, por isso que a igreja, na minha visão, a igreja ela precisa ter a sua visão para fora, para realmente como portas abertas, para que pessoas sejam alcançadas dentro da sua realidade material e espiritual também. De acordo com o MPI, Índice de Pobreza Multidimensional, 8,5% da população brasileira podem ser considerados pobres. A avaliação leva em conta o acesso da população a 10 itens relacionados à saúde. Então, como que é levantados esses dados? A partir da área da saúde. A educação, que é o segundo dado importante. Então, a educação e o padrão de vida. A porcentagem de pobres apontadas pelo MPI é maior do que a enxergada pelo Banco Mundial, o BIRD, que diz que 5% dos brasileiros vivem abaixo da linha de pobreza absoluta e têm rendas inferior a 1,5 dólares por dia, porque aqui é medido em dólares, né, como é mundial, de acordo com a regra adotada pela BIRD. Mas ela é bem menor do que a proporção de brasileiros em pobreza absoluta divulgada pela IPA, órgão ligado ao governo, que é de 28,8%. Então, são dados realmente que nós precisamos olhar e olhar para a palavra de Deus. Por isso, quando eu falei sobre a importância do texto, né, sobre a ação do Espírito Santo, eu ainda não entrei no resto do texto, mas eu falei sobre uma ação do Espírito Santo sobre a igreja, conduzindo debaixo da graça para que ela tenha a visão de Deus e ela não viva para dentro, para si,
mas ela viva para fora, assim como em Jerusalém, no texto de domingo passado, na pregação de domingo passado, eu até comentei sobre isso, sobre a pregação que se inicia em Jerusalém até os confins do mundo. Esta ação, na verdade, ela está levando a igreja para fora dos seus muros, para enxergar uma realidade triste lá fora. Bom dia, Valdir, seja bem-vindo, querido. Se alguém mais entrou e ainda não dei bom dia, entra aí que eu só vejo fotinhas pequenas, mas quando vocês comentam, eu consigo te responder, tá bom, queridos? Olha só, no verso ainda aqui no meu texto, verso 2, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Então, como que Deus leva o consolo aos que choram? Através da igreja. Nós estamos passando pela pandemia terrível, não é verdade? Nós vemos entes queridos, pessoas que nós amamos. Eu recentemente perdi um tio amado, ainda o nome dele era bem parecido com o meu. Meu pai me chamava sempre como Nando, né? Ele me chamava carinhosamente. E o meu tio era o Hernandes, que a gente chamava de Nande. E esse tio querido, assim, com muita dor no coração, né? Ele faleceu recente com a Covid-19. E outras famílias também choram seus amados. E consolar os que choram é a função da igreja. Então é exatamente a igreja que enxerga através da ótica do Espírito Santo. Como que nós podemos consolar os que choram? Orando, mandando uma mensagem. Muitas vezes não podemos estar onde as pessoas estão, mas nós podemos, às vezes, estender a nossa mão com alimentos, com o básico que nós podemos. Às vezes, somente ajudar a pessoa nos seus afazeres mais básicos. Nós podemos, como família de Deus, fazer ações transformadoras. Bom dia, minha sogra, bom dia, meu sogro, Deus abençoe vocês. E por isso, quando o Espírito Santo está sobre a igreja, sobre cada um de nós, agora nós temos a motivação de deixarmos os nossos casulos, né? Parar de viver pequenos núcleos, mas olhar para aquilo que Deus quer fazer. Quando nós olhamos Isaías capítulo 6, que o próprio profeta, né, que nós estamos hoje usando como base, e a presença de Deus está sobre o templo onde ele está ali, e ele vê o trono do Senhor, a primeira coisa que ele exclama é: ai de mim. Mas depois ele vai dizer, quando Deus fala com ele, ele vai dizer: envia-me a mim. Essa é a visão da igreja, de ser enviada. Mas podemos mudar, por exemplo, vou pegar aqui o exemplo, a Siloé. Posso mudar a Siloé de onde ela está e levar ela para um outro lugar? Fisicamente nós não podemos. Nós podemos até mudar o nome, ir para outro lugar. Mas a igreja Siloé, ou qualquer outra igreja, né? Vou pegar aqui a Beth aqui na quinta igreja, que nós estamos ligados a essa amada igreja. Nós somos essa igreja. Onde nós passamos, nós levamos essa igreja. Mas acima do título até, nós levamos quem? A igreja invisível de Cristo Jesus, essa igreja que vai subir. Às vezes nós temos irmãos da Assembleia que estão acompanhando com a gente. Essa é a igreja. Então não é o título Assembleia Presbiteriana, Presbiteriana Independente, ou qualquer outra igreja. Vou pegar aqui outras até pentecostais, Deus Vivo. Não é o título, mas é essa igreja de Cristo que tem no seu coração o anseio de fazer a diferença, de amar e ser instrumento de Deus onde passa. Essa é a igreja que nós precisamos ser. Essa igreja que olha para dados e acha terrível e sente no seu coração o desejo de fazer alguma coisa, ser diferente. Uma igreja que quer dobrar o joelho em favor de pessoas que muitas vezes nós nem conhecemos, mas que nós amamos em Cristo Jesus e viveremos e nos encontraremos lá no céu, na eternidade, para vivermos juntos em Cristo Jesus. Então, olha só,
Ponto número 1 aqui na minha revista. A pobreza é fruto da injustiça. Olhando na visão, na ótica da Bíblia, há três tipos básicos de pobreza. A pobreza voluntária, essa aqui, olha só, a motivação religiosa. Qual é essa? Por exemplo, a Igreja Católica, ela tinha os monastérios, onde os monges, eles faziam a pobreza voluntária e eles iam morar lá, eles abriam mão, muitas vezes até pessoas que tinham heranças, elas abriam mão da sua herança para viver exclusivamente lá nos monastérios. Esse é um tipo. Nós temos, por exemplo, padres, freiras, os quais eles vivem, eles abrem mão da sua riqueza. No meio evangélico, muitas vezes, nós vimos missionários que abriram mão da sua riqueza, abriram mão, por exemplo, de casas luxuosas, de uma vida mais estruturada para ser missionários em campos distantes. Principalmente, nós temos aí hoje muitos irmãos aqui, vou pegar o Brasil primeiro, né, que vivem em tribos como evangelistas, como missionários, e ali eles abrem mão do luxo, né, para muitas vezes viver no meio de tribos distantes, viver como aquelas tribos vivem, como aquelas pessoas vivem, para que elas possam ser alcançadas pelo Evangelho. Né? Diferente, por exemplo, dos monastérios. Os monastérios, eles eram pessoas que abriam mão e viviam ali exclusivamente fugindo do pecado, fugindo do mundo. Essa era a maior visão. Né? Então havia ações, por exemplo, de monastérios em favor das cidades próximas, mas eles buscavam não se contaminar. Esta é uma forma. A pobreza ligada à preguiça, né? Lembro de Provérbios, vai ter com a formiga, o preguiçoso. Então a pobreza ligada à preguiça é aquele que não quer trabalhar mesmo. Eu me lembro até da piadinha do homem que estava na rede e ele estava para morrer. E essa nem é uma piadinha, assim, uma piada em si, né? Que eu me lembro que havia no meu livro lá da escola. E vinha a pessoa e perguntava para ele: olha, eu trouxe 1 quilo de arroz para o senhor quer? Para o senhor não morrer de fome, para comer. E ele pergunta: é com casca ou sem casca? Daí era com casca. Então ele falou assim: então deixa para lá, prefiro morrer de preguiça. Essa era a historinha que ficou aqui na minha mente quando eu era pequeno, mas muitas pessoas, elas não querem trabalhar, não querem ter o esforço do trabalho, por isso elas vivem a dificuldade, muitas vezes um estado de pobreza. E esta pobreza, ela pode ser intelectual, por exemplo. Porque a pessoa, por exemplo, ela não quer se esforçar para aprender nada. Eu conheço vários casos e até se torna uma patologia em que ela não tem o desejo de fazer nada, ela só quer ficar sentada. E é um problema sério, porque a nossa sociedade, principalmente o capitalismo, é movido pelo trabalho. Então é importante o trabalho. E a pobreza decorrente da injustiça. Muitas vezes a pessoa fez, por exemplo, ela fez até tudo certo, mas ela sofreu um golpe, por exemplo. Eu me lembro de casos assim, da pessoa que ela sofreu um assalto tão grande que ela perdeu todos os seus bens e ficou pobre. Mas esse é um caso à parte, é uma exceção, mas existem muitos casos que nós vemos, ou muitos tipos de pobreza física. No presente estudo, a ênfase está dada à pobreza resultante da injustiça. Mas essa injustiça que nós vamos ver não é somente sobre aquele que foi roubado dos seus bens, mas aquele que sofre. Vou pegar um exemplo claro. Por exemplo, o povo que estava lá no Egito, de José do Egito, né? E esse povo foi aumentando, crescendo, e eles sofriam a injustiça. Você vai dizer, eles eram preguiçosos? Não.
mas eles estavam como escravos, onde ali eles viviam um sofrimento e por isso eles começam a clamar a Deus, segundo o texto bíblico. Vamos continuar e nós vamos conversando mais a fundo sobre esse assunto. No Brasil, por exemplo, não faltam recursos. Eu acho o Brasil fantástico. Nós somos um país rico, porém a má distribuição das riquezas acaba condenando muitos à pobreza. Enquanto poucos têm muito, muitos têm pouco. Nesses últimos anos, a desigualdade entre ricos e pobres no Brasil tem diminuído, mas agora tem aumentado novamente, tá? Lembre-se que esses dados já fazem um bom tempo que foram feitos. Mesmo assim, a desigualdade no país ainda é expressiva, enquanto 22,5 milhões de pessoas estão no topo da pirâmide social, 24,6 milhões de brasileiros ainda ocupam a classe E, ou seja, 24,6 milhões estão lá no finalzinho vivendo um estado de pobreza, ou seja, vivem com renda familiar mensal de até R$ 751 reais. A maioria dos integrantes de classe E também está abaixo da linha da pobreza extrema definida pelo governo federal. São 16,2 milhões de pessoas vivendo com até 16,2 milhões de pessoas vivendo com até 70 reais mensais. Desde que o pecado, olha só agora como um pecado é interessante, entrou no mundo, o homem tornou-se inclinado a explorar o seu semelhante. Então, qual a função do pecado agora a partir da ótica bíblica? O homem parou de amar o seu próximo. Ele passou a explorar o seu próximo. O homem tornou-se inclinado a explorar o seu semelhante, promovendo assim a injustiça. Por isso que agora a injustiça ela está sobre a exploração do seu semelhante. O cenário descrito pelo profeta Isaías é de pobreza e miséria como decorrência da injustiça. Você pode ver esse texto melhor em Isaías capítulo 1. O capítulo 61, qual nós estamos lendo, de Isaías, apesar de descrever outra época, apresenta os mesmos sintomas da pobreza resultante da injustiça, o qual nós vemos, parece um livro, uma folha de jornal, apesar que está fora de moda o jornal, mas parece que o jornal de hoje está sendo aberto, né? O Isaías profetizou numa época de relativa prosperidade, principalmente no Reino do Norte, mas constatou a existência de muita injustiça, o que colocava muitas pessoas em estado de miséria. Se Isaías profetizasse hoje, provavelmente o cenário não seria tão diferente. Uma forte opressão era exercida contra os menos favorecidos. Os menos favorecidos sempre estavam trabalhando para constituir o seu rei. Apesar que, aqui nós podemos fazer um ponto, colocar um ponto e fazermos uma análise. Quando o povo de Israel adentra a terra prometida, eles estão vivendo ali, eles começam a olhar para os povos ao lado e eles percebem que os povos ao lado têm uma coisa que eles não têm. Eles têm um rei. O governo de Israel era teocrático, ou seja, Deus que levantava através do profeta juízes, levantava o governo, levantava profetas para falar aquilo que ele queria ao seu povo. Mas quando eles começam a olhar os reinos ao lado e eles veem que existem reis lá, eles começam a pedir um rei. E o profeta vai conversar com Deus. E ele diz: Deus, o povo está pedindo um rei. E o Senhor fala: tudo bem, eu vou dar-lhes um rei. Mas eles vão ter que trabalhar para manter o rei. Eles vão ter que trabalhar para manter o palácio do rei.
eles vão ter que trabalhar para manter o exército do rei. Então o povo passa a sofrer ou viver o sofrimento. O povo de Deus passou a viver o sofrimento e a dificuldade porque eles queriam um rei. Então agora, quando você olha para esse texto, também é fruto da falta de visão do povo, onde eles preferem ter um rei do que deixar Deus governar o próprio povo na terra, o qual Deus deu a eles. Então, olha só, voltando à revista, a injustiça continua promovendo a pobreza e a morte em muitas partes do mundo. Os números são estarrecedores. Apenas um dado para se ter ideia da discrepância na qualidade de vida entre os pobres e ricos. A mulher da África subsaariana tem uma possibilidade em 16 de morrer durante a gravidez ou o parto. Então ela tem uma possibilidade em 16. Olha só o nosso país. Uma possibilidade em 16. Ontem nasceu o Pedro, do nosso querido casal da Liliane e o Marcos. E o Pedrão, ou o Pedrinho, ele chegou com todo carinho, com todo amor. A foto deles linda, depois no final ainda quero orar por esse motivo. Mas quando você olha para a possibilidade da nossa querida Liliane ir ao hospital, hoje no país, no nosso país, na parte onde nós moramos, a possibilidade de uma mãe morrer no parto é baixíssima. Agora imagina a cabeça, a mente dela, se ela fosse para o momento do parto, sabendo que entre 16 ela teria que ser aquela que tirou a sorte grande e continuar viva. Terrível, não é? Pois assim nós precisamos olhar na ótica de Deus com amor. Então olha só, 16 de morrer durante a gravidez ou o parto. Na América do Norte, o risco é de uma mulher a cada 3.700 casos. Ou seja, 3.700 mulheres vão, ao hospital para o trabalho de parto e apenas uma, apesar de toda a tecnologia, apenas uma morrer. Ou então durante o período de gestação. Porque o cuidado, hoje, há uma discrepância, porque o cuidado entre um país que tem a estrutura e um país que não tem a estrutura. Segundo, a pobreza deve ser questionada. A Bíblia constata a realidade da pobreza, mas não a endossa. A Bíblia ela mostra a ótica onde nós precisamos olhar, mas ela não endossa a pobreza. Olha que interessante, dentre os mecanismos instituídos por Deus para evitar a pobreza na comunidade israelita estão as leis enfatizadas no Pentateuco. Agora o Pentateuco nós vamos achar ali Êxodo 22, de 25 a 27, Levíticos 25, Deuteronômio 15, de 1 a 11. O propósito de Deus ao dar essas leis era clara, para que entre ti não haja pobre. Para que entre ti não haja pobre. Deuteronômio 18, 4. Eu quero fazer uma pausa de novo aqui. A figura ou a palavra prosperidade, ela tem sido utilizada, principalmente na área do neopentecostalismo, como uma forma, a partir de uma forma errada. Por quê? Quando você diz a Deus, Deus, eu sou seu filho, é verdade? Eu tenho direito, aí começa alguma coisa errada. Por quê? A partir da filiação que nós temos em Cristo, há um pensamento errado, o qual diz, eu sou filho de Deus, então eu tenho que ter a herança de Deus e Deus é obrigado a me dar. Não. A prosperidade, quando o povo adentra Israel, ou eles adentram a terra prometida, era que a terra manaria leite e mel, para que com o trabalho
ela daria o suficiente para você, para sua família e para você pegar e dividir com o outro. Eu sempre falo sobre isso, sobre quando eu era menino, que era muito engraçado. Minha mãe fazia um bolo, separava um tanto dele, eu fazia um curau, porque eu amo curau, pamonha, e aí pegava, colocava, separava um tanto numa vasilhinha bem bonita, cobria aquela vasilhinha e falava, geralmente era meu irmão, eu falava, leva na casa da vizinha. Eu lembro que na nossa frente tinha a Dona Brasilina, então leva lá para a Dona Brasilina. E aí eu olhava, sentia aquele cheirinho, né, que ia no caminho, atravessava a rua e batia na casa da vizinha. Dona Brasilina, minha mãe mandou entregar. Aí ela falava, que é isso? O que será que é? Ela sabia que era um quitute. Recebia o quitute lá e quando ela recebia, ela ficava toda feliz e eu voltava para minha casa. Passava um dia, ou até mesmo no mesmo dia, voltava a vasilhinha, mas voltava com um novo quitute, uma nova coisa, que ela mandava também com amor e com carinho. Isso é prosperidade. É isso que a Bíblia falava. Era isso que o povo não havia compreendido, que a prosperidade era você fazer para você e não encher o seu celeiro, mas você pegar um pouquinho que você recebeu e a mais e leva para o outro. E provavelmente você vai receber uma vasilhinha cheia de alguma coisa que o outro fez. Esse era o sentido de prosperidade. Por isso a palavra de Deus, quando Deus dá as leis, na verdade a lei não era para ser uma rigidez sobre o homem, uma coisa que ele não pudesse cumprir. Era para que ele conhecesse quem é Deus. Quem é esse Deus que ele estava servindo? Outro exemplo claro é sobre civilização. Eles estavam acostumados a ser escravo no Egito. O que o escravo tem direito? Nada. Mas agora, eles não passaram a ser o patrão, mas eles passaram a ter a terra deles, a viver as leis para eles. Então, sem ter um opressor sobre eles. Era uma grande bênção que Deus havia dado. Então, quando eles passam a ter a lei como um peso, né, Jesus vai olhar, vai lá em Mateus capítulo 9, 36, 37, e Jesus olha para eles estão, para o povo de Israel, e vê que eles estão cansados e sobrecarregados. Cansados por quê? Se eles deveriam ser o patrão, sobrecarregados porque se a lei deveria abençoar eles e não trazer peso sobre eles, porque haviam perdido ou não compreendido o sentido da prosperidade. E quando nós olhamos para o tipo, eu falei sobre o neopentecostalismo e eu falei sobre a prosperidade, e quando nós compreendemos errado a prosperidade e dizemos a Deus, Deus, o Senhor tem que me dar, quer dizer que eu não compreendi o que a Bíblia falou sobre a prosperidade. E eu erradamente digo a Deus e eu me frustro com o Evangelho. Por quê? Eu acho que Deus não me deu, Deus não me ama, Deus não vai fazer. E quando Deus está dizendo, calma querido, eu quero trabalhar outros aspectos da sua vida até que você tenha a condição de receber aquilo que você está me pedindo. Tem uns que dizem, eu quero ter um esposo ou uma esposa. E Deus está dizendo, calma querido. Eu vou trazer no tempo certo a pessoa certa. Mas, ou entretanto, eu vou trazer a pessoa correta para você. Porque se você pegar errado, ou a pessoa errada, você vai se frustrar. Ouça o que eu estou dizendo. E Deus vai trabalhando no nosso coração e vai nos preparando para sermos homens e mulheres honrados segundo a vontade dele. Então, quando você olha para a palavra de Deus, para que não haja pobreza entre o povo de Deus, é para que o homem não explore o outro, para que ele seja próspero e que um ajude o outro na caminhada. Por isso, quando tem uma vaga de emprego, nós colocamos lá no grupo da igreja. Por que nós colocamos lá? Porque nós sabemos que se alguém, às vezes não é um membro da igreja, mas alguém próximo da família,
pode receber, pode indicar, pode ser uma bênção na vida dele, para que nós podemos incentivar os irmãos na caminhada. Assim, ensinando que é importante o trabalho, mas também é importante que não venha faltar na nossa mesa, nos nossos lares. Quando Jesus definiu sua missão, conforme Lucas 4:16 a 30, ele fez a menção ao ano aceitável do Senhor, o mesmo que é falado aqui no Isaías 61, o ano aceitável do Senhor. Uma alusão ao ano do jubileu, que era um tempo de libertação, olha só, libertação para os pobres e oprimidos, ordenado pelo Senhor no Antigo Testamento. Lá em Levíticos 25 vai ter esse texto. Eu não estou abrindo, estou dando a referência que você pode depois abrir com mais tempo, porque senão não vai dar tempo de concluir a nossa lição. Então, quando o Senhor fala, olha só, com base nessas passagens bíblicas, podemos perceber que o ideal de Deus é que haja equilíbrio social. O que é o equilíbrio social? Que todos tenham o suficiente e não o excessivo. Teremos sim pessoas que têm classe melhor? Sim, claro, teremos. Às vezes pelo esforço, às vezes até mesmo pelo esforço dos pais. Nós podemos ter, mas nós não podemos ter a disparidade, né? Por isso que esse equilíbrio social. Diante disso, devemos questionar os sistemas de opressão que geram desigualdade social e miséria. O que gera? Vamos pegar aqui a política. A nossa política hoje gera miséria. Infelizmente, nós olhamos com um olhar triste para a nossa política. Talvez você diga, mas você está falando do candidato A ou B, nenhum deles. Eu estou olhando para o nosso país. Às vezes eu vou conversar sobre política e tem pessoas que dizem, você gosta mais do A ou do B? Eu digo, aparentemente até estou defendendo o A ou estou defendendo o B, mas eu quero dizer para você que eu estou defendendo o meu país. Eu prefiro defender o nosso país, defender o equilíbrio social. Porque é nele que nós precisamos nos basear e termos a pessoas que realmente representam o nosso voto, representam aquilo que nós acreditamos. E eu acredito que o nosso país precisa ter, e ficou claro aí, né, estampado, né, uma atenção na área da saúde. A saúde hoje ficou escancarada, tudo aquilo que foi, com perdão da palavra aí, irmãos, roubados, por pessoas mau caráter, né? Que às vezes a gente via tanto tempo na televisão, né? Havia noticiários quando há anos atrás que só falava de corrupção, dinheiro na cueca, olha que vexame, irmãos dando, agradecendo a propina, agradecendo o dinheiro roubado, né? Que Deus é esse? Que evangelho é esse? E vou um pouco além, vou fazer um parênteses aqui. Estas pessoas, por exemplo, que estavam lá agradecendo a propina, você sabe o que elas estavam fazendo? Denegrindo o nome de Jesus. Porque aquelas pessoas que poderão ser alcançadas pela palavra vão dizer, está vendo? Ó, os irmãos tudo roubando. Olha que vexame para o cristão. Olha que vexame, né? Por isso eu tenho um amigo, inclusive ele é um médico e ele é muito cristão. E ele falou assim, olha, eu estava pregando para outros médicos, porque na área médica ele falou assim, eu tenho acesso aos médicos. E eu falando de Jesus para um amigo, e ele virou para mim, sabe o que ele disse? Falou assim, você está querendo meu dinheiro? Né? Apesar que foi um tom de brincadeira, mas ele falou assim, olha, foi a forma que ele via o evangelho. Olha que triste. Porque o evangelho ficou atrelado ao quê? Você quer meu dinheiro, é isso? Me dá o seu dinheiro? O evangelho é transformação. Deus não precisa do dinheiro de ninguém. E aliás, né, Deus é o dono de todo o ouro, de toda a prata, de todas as coisas. Quando eu e você partimos, né, eu creio que nós vamos morar em Cristo, no céu eternamente, essas coisas vão ficar tudo aqui. Nós não vamos levar nem o botãozinho da camiseta.
né? Então, até aquele botãozinho, até o fiapinho da linha você não vai levar. Nem eu vou levar. Porque o nosso Deus está acima de todas as coisas. E nós precisamos ter esta visão do Evangelho e realmente entendermos o que Deus nos chama a viver. Olha só, os profetas foram implacáveis na condenação da injustiça social. Ou seja, Deus não ama a pobreza, Deus não ama a injustiça. E os profetas, eles foram levantados por Deus para condenar e para dizer, olha, eu não me agrado do que está acontecendo. As referências eu vou passar para você. Isaías 3,14, Isaías 5,8, Ezequiel 16,49, Amós 4,1, Amós 5, Amós 8, Zacarias 7, Malaquias 3,5. Malaquias é interessante porque ele fala sobre a restauração do templo, né? E ele fala sobre esse amor de Deus também para com sua casa, para a casa daqueles que amam ao Senhor, mas acima de tudo, o amor para que não haja a injustiça, né? Eu quero abrir esse último texto, Malaquias 3, o verso número 5. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro. Olha só, Deus está falando sobre contra os adúlteros. Nós temos que ter aqui uma visão do adúltero que está falando. O adúltero sobre aquele que vivem com outros deuses. Vou pegar um exemplo aqui. Não sei se você leu o horóscopo do dia, mas quero dizer para você que o Senhor não se agrada dos horóscopos, tá? Eu lia muitos horóscopos, mas antes de ter a Cristo. Eu vivia todo dia lendo o horóscopo, mas depois que eu conheci a Cristo, eu não preciso mais adivinhar o dia. Eu não preciso mais adivinhar o que vai acontecer, porque Cristo já está comigo e Ele é a minha suficiência. Sobre aqueles que juram falsamente, sobre os adúlteros. Agora, os que defraudam o salário do jornaleiro, olha só, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, ou seja, aqueles que defraudam, aqueles que agem injustamente, assim é o nosso Deus. O Deus que não se agrada dessa situação. Diante disso, nós não podemos ser coniventes com os sistemas de injustiças presentes na sociedade. É assim mesmo, tem que explorar mesmo. Não. Nós podemos, se não podemos fazer algo, nós podemos orar, para que Deus mova e mude a situação. A opressão do homem pelo seu semelhante é incompatível com os princípios da fé cristã. Creio que eu não conheço nenhum caso na igreja de exploração, mas porque a palavra de Deus ela é incompatível com essa ação. E eu me alegro, porque eu vejo que o povo de Deus tem sido transformado, principalmente nessa área. Terceiro e último ponto, a pobreza requer ação cristã. A igreja não tem condições de resolver todas as questões sociais do mundo. Aliás, nem é essa a função da missão prioritária. Entretanto, a igreja pode apresentar uma significante contribuição para que a vontade de Deus seja feita na terra, como é feita também no céu. Lembra do Pai Nosso? A vinda do reino de Deus está vinculada à missão da igreja. A igreja deve ter a preocupação de preparar os crentes para que eles sejam sal da terra, façam a diferença. Hoje a missão está muito ligada às profissões. Jovens que se formam em profissões, por exemplo, às vezes nós temos o caso aí
de irmãos que se formaram em agronomia, que é o Nando, né, e a Ju, e eles foram para a África através da profissão deles. Eles ensinavam as pessoas a produzir, a preparar a terra e também preparar o coração para receber Jesus. Olha que interessante, porque os primeiros missionários que nós temos alguns anos atrás, eles traduziam primeiro, iam para traduzir Bíblia, traduzir textos, depois até eles entrarem naquela cultura, terem laços familiares ou laços de amizades, aí depois eles começavam a pregar o Evangelho. Agora, nessa visão que irmãos já prepararam, outros vão com a terra já pré-pronta e podem semear a palavra do Senhor. Além disso, a igreja pode apoiar ou desenvolver ações voltadas para a assistência de pessoas necessitadas, visando a promoção da sua dignidade. Cada igreja deve sentir-se responsabilizada a se envolver em projetos de cunho social, a fim de dar a sua contribuição para amenizar os efeitos da pobreza. Certamente, há na cidade instituições que carecem de apoio, parcerias com outras igrejas e instituições, bem como com a prefeitura, podem ser viabilizadas. Nós já temos buscado isso, né? Eu comentei sobre a Toque de Amor e Deus ter levantado a nossa igreja através das irmãs, através de ações, para que possamos alcançar através de instituições pessoas que carecem, estão passando por necessidade. Eu me alegro, porque nós, como uma igreja pequenininha, conseguimos fazer coisas que estão sendo relevantes. E eu acredito que quando nós estivermos sendo fiéis no pouco, no nosso pouco, Deus vai nos dar muito mais para fazermos, para agirmos. E eu creio que, voltando da pandemia, nós vamos ainda fazer grandes coisas. Creio que nós faremos grandes coisas na área social. Esse é o desejo meu pastoral também para a nossa igreja. E creio que essa é a visão que precisa ser a função da igreja. Levar o evangelho, um evangelho transformador, mas que diminui também a desigualdade social. Nós não temos como resolver os problemas do mundo, mas podemos ser relevantes no contexto da comunidade em que estamos inseridos. A fé cristã autêntica se expressa por meio de boas obras e tem como fator de motivação o amor. O amor. O discípulo de Jesus preocupa-se com a miséria à sua volta e se apresenta como instrumento de Deus para a transformação social. Aqui tem a discussão: a sua igreja tem sido um instrumento de Deus para promover a vida entre os excluídos da sociedade? É uma boa pergunta. Essa avaliação você vai ter que fazer. Talvez você diga, minha igreja não faz nada. Talvez esta lição de hoje, Deus esteja falando ao seu coração para partir de você e de mim. O que nós podemos fazer? Não podemos, depois de uma lição dessa, colocar debaixo do tapete, desligarmos o nosso celular e dá licença só um segundo. Não dá para desligarmos o nosso celular e continuarmos da mesma forma. Eu e você, vou começar por mim, precisamos orar para que Deus nos dê a visão dele, para sermos essa igreja segundo o coração dele e fazermos a diferença onde passarmos. Sermos uma igreja realmente relevante. Você acha que na evangelização a igreja deve ser uma opção preferencial pelos pobres? Eu vou dizer que a igreja não deve ser uma preferencial para os pobres. A igreja deve ser uma preferencial para todos. Todas as áreas são importantes. Os ricos, os pobres. Nós precisamos ter uma ação, sim, importante, voltada para onde o Espírito de Deus nos guiar. Porque também quando pessoas com posses são convertidas, nós temos mais recursos. E se elas realmente tiverem um coração voltado ao Senhor, nós teremos mais recursos para ter o equilíbrio, para alcançar pobres,
alcançar os de classe média, aos ricos. Agora, os pobres de espírito, ou aqueles pobres, vou voltar aqui na injustiça, nós temos que ter essa atenção. Aqueles que são injustiçados, segundo a palavra de Deus, nós precisamos ter esse olho voltado, os olhos voltados para essas pessoas. No âmbito da sua comunidade, o que a igreja pode fazer para reduzir os efeitos da pobreza? Então, essas perguntas eu vou deixar para você como realmente uma análise ou uma reflexão. E para pensar, uma frase de Santo Agostinho: vós ricos, o que tendes quando não tendes a Deus? E vós pobres, o que não tendes quando tendes a Deus? Então fica para você refletir e para abençoar sua vida. Quero finalizar orando. E como eu disse, eu quero orar pela Liliane. Opa, dei até uma tremida, eu bati o pé aqui. Eu quero orar pela Liliane, pelo Marcos, pela chegada do Pedro. Né? Nós vimos na fotinha, que linda. Né? Nós podemos realmente ser instrumentos de Deus para exaltar o nome dele. A Geni pôs uma mensagem, deixa eu ler aqui, Genizinha. Quem sentir o desejo de ajudar a ONG Toque de Amor, entrar em contato comigo ou com a Dalva, com a Dalvinha, aceitamos todos os tipos de ajuda. Alimentação, dinheiro, roupa, carro. Carro foi eu que coloquei, né? Todo começo de mês nós estamos levando itens para lá. Você pode ajudar com um pouquinho, né? O pouquinho que você tiver, às vezes um alimento, ou às vezes se você não pode dar um alimento ou não pode, roupa também, né? Eu vi ali, fiquei na dúvida. Você pode ver, eles têm bazar lá também, e você pode também passar um Pix. Olha só o Pix, que bênção! Você pode passar um Pix aí para Geni ou para Dalva, e facinho você pode ajudar, pode contribuir. Às vezes você fala assim, 5, 10 é pouquinho, mas esse 5, com o meu 5, com o 5 do outro amigo, com o outro, nós vamos. Lembra daquele dito popular, de grão em grão a galinha enche o papo? Quero dizer para você que de realzinho em realzinho nós podemos fazer grandes coisas, tá bom? Então vamos orar, encerrando. E logo mais o nosso culto às 7 horas, você é o nosso super convidado e estaremos juntos em Cristo Jesus. Querido Deus, obrigado por esta manhã, obrigado por essa palavra, obrigado porque quando estudamos a Tua palavra podemos conversar sobre coisas profundas do reino, sobre coisas que às vezes nós deixamos passar e não percebemos, mas quando o Teu Espírito Santo toca a nossa mente, o nosso coração, assim como o profeta Isaías nos falou, nós podemos olhar e ver quanto nós podemos fazer para o Teu reino. Que o nome do Senhor seja exaltado através das nossas vidas, através da Tua igreja viva, que não levemos, ó Pai, nomes de igreja, mas possamos levar a Cristo, o Salvador, aquele que supre as nossas necessidades, aquele que tira as pessoas da morte, da pobreza física e espiritual, aqueles que estão desiludidos com a Tua palavra, que eles possam olhar e receber, ó Pai, da prosperidade dos Teus servos e se alimentar e crescer e se levantar em Cristo Jesus. Que possamos ser uma igreja que adentre as portas do inferno para trazer vidas para o Senhor. Que possamos ser uma igreja que é conhecida pelo Teu amor, a igreja que é conhecida por servir a Jesus. É a nossa oração, crendo no Senhor. Queremos louvar ao Senhor também pela chegada do Pedrinho. Ó Pai, nós adoramos ao Teu nome, depois que nós olhamos esses dados tão terríveis, nós olhamos, ó Pai, o Teu amor e a bênção do Pedrinho nascer, ó Pai, com toda a estrutura. Obrigado pela vida do Marcos, da Liliane. Sabemos que Pedro é um presente do Senhor, almejado, sonhado, e sabemos que no tempo certo ele chegou, e nós adoramos ao Teu nome. Nós queremos louvar ao Senhor e pedir que a mão do Senhor esteja sobre eles. E agora, com essa grande responsabilidade desse casal, eles possam conduzir o Pedro até aos pés da cruz, para que no tempo certo ele faça a sua decisão por Jesus também. É a nossa oração gratos em Cristo Jesus. Amém
e amém. Domingo abençoado, queridos. Que Deus fortaleça a vida de vocês e derrame da graça deles. Que você possa sentar em família e conversar bastante. Também não esqueça do que eu falei no começo. Mande mensagem, ligue para os filhos, para os pais, mande mensagens para eles. Demonstre o seu amor, mesmo estando longe. Apesar que a telinha ela é fria, mas às vezes pela visão ali, ó, faz uma ligação de vídeo, creio que eles ficarão felizes com você, tá bom? Então um grande abraço, um grande beijo no coração de todos vocês, viu? Geni, fica com Deus, Dona Eunice, deixa eu ver quem está aqui mais na minha telinha, o Diegão, a Camila, Deus abençoe a vida de vocês, fortalecendo. Vai mandando um oi aí, irmãos, que eu vou também me despedindo de vocês. A Dona Rosa, a Geni já foi, a Dalvinha, Deus abençoe vocês. E um excelente domingo, que Deus fortaleça o lar de vocês. E eu vou terminar cantando. Eu tenho terminado cantando esses últimos cultos e domingos. Boa noite não, né? Oi Noemi, que bom te ver, querida. Deus abençoe você. Aqui com a gente, viu? Deus abençoe grandemente a sua vida, Flávio, Ione. Deus abençoe vocês também, viu? Fortalecendo na saúde, fortalecendo em casa. Doce presença, doce presença, presença santa. Abençoe você, você seja cheio do poder e da presença desse Espírito Santo na comunhão do Senhor, viu?